A paz do Senhor Jesus a todos. Como vocês estão? Estão todo mundo bem? Espero que sim. Comigo tá ótimo, graças a Deus, estou bem. Com a glória do Senhor Jesus. E eu vim trazer uma palavra muito abençoada da parte do Senhor para mim e para a tua vida hoje, que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 13, verso 24 ao 30, que vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Mas antes de nós meditar na palavra do Senhor, vamos orar primeiro, pedindo ao Senhor sabedoria, pedindo perdão também ao Senhor por tudo aquilo que a gente faz que não agrada a Ele, porque realmente, meus amados, nós praticamos muitas coisas durante o dia que às vezes para nós não é nada, mas para o Senhor é muita coisa, né? Então o Senhor não se agrada de coisas que a gente faz, amém? Então vamos lá? Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na tua presença para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer cada vez mais na nossa vida. Estamos aqui também para te pedir perdão por tudo aquilo que a gente faz que não agrada a ti, porque sem ti nós nada podemos fazer, Senhor. Papai, sem o teu perdão nós nada podemos fazer. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos ensinar a tua palavra, que o Senhor venha falar com cada um de nós através da sua palavra. Amém e amém, graças a Deus. Aqui no livro de Mateus, capítulo 13, verso de número 24 ao 30, vai dizer assim, ó: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer os dois juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o no molho para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E esse dia, meus amados, vai chegar. Esse grande dia vai chegar, aonde o Senhor vai separar os dele do meio daqueles que são do inimigo. Muitas vezes a gente dorme demais, né? O tempo passa, entra dia e sai dia, e às vezes as pessoas não querem nada com o Senhor. Às vezes as pessoas não querem buscar o Senhor, mas a palavra do Senhor vai dizer, se eu não me engano é lá no livro de Isaías capítulo 55, verso 6, vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Porque é tempo de todos nós buscar a ter uma vida com o Senhor. Porque quando nós não buscamos o Senhor, é muito mais fácil do inimigo ele vir e plantar, ali lançar a semente dele, o joio dele. Observa que quando o inimigo ele veio, por que o inimigo ele veio? Porque as pessoas ali, os trabalhadores dali, eles estavam dormindo. Ou seja, muitas vezes nós dormimos demais. E ali então o inimigo ele vem e lança a semente dele. Então, meus amados, nós temos que ficar atento em tudo na nossa vida, nós temos que estar atentos. Sabe por quê? Porque nem tudo convém do Senhor. Muitas vezes você vai fazer algo e você acha que o Senhor se agrada daquilo, mas não se agrada. Infelizmente, você está deixando o inimigo vir lançar a semente dele. Vou contar algo para vocês que aconteceu ontem aqui comigo. Foi algo muito pesado. Eu contei para vocês, né, já aqui que tem uma pessoa pegando uns vídeos meus lá
lá na outra plataforma, no TikTok, levando para outra, tá? E isso aí, meus amados, é coisa que a pessoa não pode fazer com ninguém. Até tem uma pessoa que falou assim, ai, mas essa pessoa fez isso, às vezes é porque gosta do seu conteúdo. Mas é assim, eu jamais tenho coragem de pegar o teu vídeo, alguma coisa que você fazer, e invejar de você. Ali é inveja, não tem como não ser inveja. A pessoa não responde os comentários, é muito comentário as pessoas não respondem, a pessoa só vai lá, pega o vídeo e posta, meus amados. Então isso aí, Deus não se agrada disso, tá? Deus não se agrada disso, mas já está nas mãos do Senhor. Nos meus olhos naturais, essa conta ela ainda está ativada, sabe? Nos meus olhos naturais, essa conta ela ainda vai crescer, mas nos meus olhos espirituais, aquela conta ela já caiu por terra. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que ele não dorme. O Deus que eu sirvo, ele é 24 horas acordado. E o olho dele está na palavra. O olho do Senhor está nos bons e nos ruins. Agora eu quero contar para vocês o que aconteceu ontem. E ontem meu esposo entrou lá nessa conta para ver se essa pessoa tinha pegado meu vídeo de novo. E sim, essa pessoa pegou 3 vídeos meus, 3. E postou lá nessa conta dela, nessa conta fake. E essa conta fake é lá no Kawaii, tá? É lá no Kawaii. Vocês que tiver o Kawaii, não sei se vocês já têm, né? Mas se vocês, algum de vocês tiverem, e vocês assistirem um vídeo, aparecer meu vídeo para vocês, vocês observam se vocês estão assistindo em um perfil de uma onça preta. O nome é Valdirene Jesus, o nome é tudo junto, é emendado. Me ajuda a denunciar essa conta, tá? Me ajuda a derrubar essa conta, porque é demais, né, gente? É demais. E ali então tá. Vou explicar para vocês como foi. E ali eu tava triste, né? Por causa desse negócio, assim, não uma tristeza igual eu tava antes, tá? Porque agora é igual o Senhor falou para mim. Tem coisas que nós passa, o Senhor permite nós passar por algo para saber o que nós somos capazes. Para saber a fieldade, sabe? Se nós somos como é que não é fieldade, é a fidelidade, sabe? Para saber se nós somos fiel a Ele ou não. Nesse momento que aconteceu isso daí, só veio para mim parar de postar vídeo lá, não postar mais vídeo lá, desinstalar e não querer mais aquela conta. Mas ali não é o que o Senhor quer para mim, tá? Não é o que o Senhor, meu chamado aqui na terra é para ir levar a palavra do Senhor. Não importa o que vai acontecer, tá? Não importa o que vai acontecer, não importa o que as pessoas vão tentarem fazer, mas está nas mãos do Senhor. O Senhor fala, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e tu também vencerás. E ali então, durante aquele momento em que eu estava com aquela, sabe, aquela tristeza dentro de mim, conversando com o Senhor, minha cachorrinha, conversando com o Senhor, aí o que aconteceu? O inimigo, ele veio até a mim, tá? Porque eu ouço a voz do inimigo também. Meus amados, é muito bom você ter discernimento de espírito. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele sempre vai vir falar com você e às vezes se você não observar, você pensa que é Deus falando com você. E não é muitas vezes. É o inimigo, porque o inimigo, ele faz tanta coisa que às vezes a pessoa pensa que é Deus, mas que na verdade não é Deus, tá? Calma aí. Mas que na verdade não é Deus, sabe? É algo do inimigo. Ali é o inimigo ali atormentando, tá? E durante esse momento em que eu estava sentada, meu esposo estava tomando banho, e eu estava, sabe, olhando para o céu, que eu gosto muito de estar sentada no meio, ali no terreiro, para estar olhando à noite para o céu. E ali durante aquele momento o inimigo ele veio e falou para mim, se eu fizesse algo com ele, junto com ele ia derrubar aquela conta, ele ia tirar aquela conta. E aí eu pergunto para você, é ou não é o inimigo que está usando essa pessoa para fazer esse tipo de coisa? Nós temos que aprender a ter discernimento, nós temos que pedir ao Senhor discernimento de espírito. Nem tudo que às vezes você acha que é bom, não é bom não. A inveja, meus amados, sempre
Eu sei eu sei desse ditado, sabe, que a inveja, ela é pior do que macumba. A pessoa inveja tanto que a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Para você ver o tanto que essa pessoa tem inveja, que meus vídeos lá, eles têm marca d'água. E essa pessoa, e lá tá desativado para a pessoa não abaixar mais os meus vídeos. Mas essa pessoa tá pegando meus vídeos através do link e tirando toda a marca d'água. Para ser como se o vídeo fosse original da pessoa mesmo, do dono daquela conta. E ali o que que aconteceu comigo durante aquele momento em que eu ouvi a voz do inimigo? Eu peguei e falei assim, sai daqui em nome de Jesus. Porque eu não faço nada contigo. Eu não te pertenço, eu pertenço ao meu Senhor. Então já está nas mãos do Senhor. Ele é quem sabe de tudo. Eu não preciso de tu para nada. Sai daqui em nome de Jesus. E ele saiu. Então a gente tem que aprender, se fosse no caso de outra pessoa, ia pensar assim, ah não, é Deus que está falando para mim, que se eu fizer algo com ele, ele vai me ajudar e vai derrubar essa conta. Meus amados, a gente tem que aprender a observar muito, a aprender a ouvir a voz de Deus e a aprender também e a saber quando não é Deus que está falando com você, quando é o inimigo que está falando com você. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes você está ali, você está conversando com o Senhor, ali você está sentindo aquela presença, uma presença tão, tão maravilhosa. Você sente assim, sabe, um amor tão grande dentro de você, uma alegria tão grande dentro de você. Ali você percebe que é Deus que está ali com você, que é Deus que está falando com você. Mas tem um momento em que você está aqui conversando com o Senhor, aí de repente vem o que? Vem uma angústia dentro de você, vem uma tristeza dentro de você. Às vezes vem um frio tão grande, olha só, vem um frio. Mas um frio que você pensa, da onde que veio esse frio? Não estava fazendo esse frio tão grande assim. É a presença do inimigo. Aí então você começa a ter medo de estar ali naquele lugar sozinho. E às vezes você inventa qualquer coisa para sair dali. É o inimigo. E o que que você tem que fazer quando acontece esse tipo de coisa? Você repreende, manda ele sair. Sai em nome de Jesus. A minha vida não te pertence. A minha vida pertence somente ao Senhor. Amém? Mini, para. Então nós temos que aprender, meus amados. Entendeu? Nós temos que aprender a discernir quando é Deus falando e quando não é Deus falando. Quando é o inimigo que está falando. E é isso. Vai para lá, caminha. Não, tu vai fazer barulho aqui. Então, é desse jeito. Então a gente tem que aprender. Ela já vai saindo. Ela gosta de estar perto de mim, deitada. E engraçado, gente, quero falar para vocês aqui. Desde lá da outra casa, quando eu morava lá, sempre quando eu pegava a minha Bíblia, né, que ia sentar assim para conversar com o Senhor, essa cachorrinha sempre vai, toda a vida ela vai. E ela gosta de estar sentada olhando assim para mim, para dizer, eu tô aqui, tô ouvindo também. Né, é muito engraçado isso aí, né. Então é isso, né, é isso. Então aprende, peça o Senhor, né. Aqui o inimigo ele só plantou ali o joio dele no meio do trigo porque as pessoas estavam dormindo. Porque as pessoas não estavam vigiando. E é por isso que o Senhor dali falou o quê, ó? Deixai crescer os dois juntos até a ceifa. E por ocasião, o que que é até a ceifa? É até a vinda do Senhor. Então o inimigo, ele vai atormentar a vida de pessoas também, sabe? É até a vinda do Senhor. Então nós vamos ser o que? Vamos ser odiados pelo nome do Senhor.
Nós vamos passar por muitas lutas e tribulação. Nós vamos passar, meus amados, nós vamos passar por muitas coisas aqui ainda. O inimigo ele não vai ser derrotado, destruído e ir para o inferno agora não. O inimigo ele vai continuar atormentando um aqui, atormenta outro acolá, até a vinda do Senhor. E ainda ele vai ficar por 1000 anos preso e depois ele ainda vai ser solto. Né? Aí depois que vai ser a destruição dele. Então você manda ele sair, ele sai. Quando você fala, sai daqui em nome de Jesus, ele sai. Mas se você estiver pensando que ele vai sair, que ele não vai voltar depois, para ver se ele vai achar ali alguma brecha, ele vai voltar. Então, ai daquele que não tiver firme na rocha, firmes na presença do Senhor. Você acha que ele não tentou fazer gracinha com a minha filha também ontem? Tentou. Mas eu mandei ele sair em nome de Jesus. Ele tentou paralisar ela. E eu falei, sai daqui em nome de Jesus. Sai da vida dela em nome de Jesus. A vida dela não te pertence. E ele saiu. Você acha que eu vou ficar aqui... Aqui tem umas formiguinhas que ficam caindo em cima do pé de árvore. Você acha que eu vou ficar ali batendo papo com o inimigo? Tem gente que quer... Quando o inimigo ele ali tá ali atormentando a vida de uma pessoa, tem gente que quer saber da vida do inimigo, o que o inimigo está fazendo, o que o inimigo vai fazer, o que o inimigo isso e aquilo outro. Gente, nós temos que aprender uma coisa. Com o demônio ninguém se brinca. Se ele vem, você tem que mandar ele sair com a tua autoridade. Você tem autoridade para mandar ele sair, então ele tem que sair. E por que que muitas vezes... Ah, irmã, mas por que que muitas vezes que um crente... Ele está em uma igreja e ele manda ali o demônio sair da vida da pessoa e o demônio não sai. Por quê? Porque ele não está tendo autoridade. Porque ele não está buscando o Senhor. Ele não está tendo uma vida com o Senhor. Então ele não está tendo... Em vez dele ter autoridade, ele está tendo medo de mandar sair. Ele tem medo de falar, sai em nome de Jesus. O inimigo observa que o inimigo ele faz mais graça é dentro da igreja. Porque nem todas as pessoas têm coragem de mandar ele sair. Nem toda pessoa tem coragem de olhar dentro do olho dele e falar, sai daqui em nome de Jesus. Nem todo mundo tem essa coragem. Então nós temos que aprender a usar a nossa autoridade. O Senhor ele nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. O que é a serpente? É o demônio, é o inimigo. Então você tem que aprender a usar a tua autoridade. Enquanto você não aprender a usar a tua autoridade, o inimigo vai fazer graça o tempo inteiro. Mas busque o discernimento do Espírito. Peça ao Senhor, Senhor, me dá o discernimento de Espírito, para mim não ficar enganada. O inimigo ele vem tipo assim, calçado em um sapatinho de algodão, para ele não te assustar. Porque se ele chegar já te assustando, ele vai perder a caça. Então ele vai vir devagarzinho, de mansidão, né? Ele vai vir com, como se estivesse falando fala bonita. E ele muitas vezes, se você não tiver o discernimento, você vai cair no golpe dele. Aí às vezes você vai pensar, não é Deus que está falando comigo. Quando às vezes não é o Senhor que está falando com você. Às vezes você olha ali uma imagem, tá? Às vezes você olha uma imagem, um exemplo, assiste, né, ali um vídeo, um filme, alguma coisa. Aí você pega e faz assim, você sorri da situação daquela pessoa. Às vezes a pessoa está passando uma tristeza, às vezes aconteceu alguma coisa. Aí você vai sorrir. Você acha que você está alimentando o teu espírito? Não está. Você está alimentando o inimigo. Aí ele está ali, ele está feliz, porque você está fazendo, além de você fazer a vontade dele, de estar assistindo esse tipo de coisa, você ainda está alimentando ele. Por quê? Porque você está sorrindo, achando graça daquilo que você está assistindo. Então, meus amados, é tanta coisa que nós temos que observar. Tanta coisa que você tem que observar, tá? Muitas vezes você vai, vamos supor que você vai ler a palavra do Senhor. Aí você pega aqui a Bíblia, vai ler a Bíblia.
Aí do nada você, não, vou deixar para me ler mais tarde, né, Senhor? O Senhor não vai ficar triste comigo não, porque eu vou ler mais tarde não. E na verdade o Senhor fica triste sim. Sabe por quê? Porque é tempo de nós buscar Ele. Aí o inimigo vai e fica batendo palma de alegria. Quem tem o discernimento consegue ver Ele, a alegria dele batendo palma de alegria ali ao redor daquela pessoa. Eu não falei que ela não ia ler? Eu não falei que ele não ia ler? Aí a pessoa vai deixando e deixando e deixando e deixando, quando pensar que não tem mais força para ler a palavra do Senhor, não tem mais força mais para orar, não tem mais força mais para jejuar, não tem mais força mais para buscar a Deus, mas não tem mais nada de força. Por quê? Porque ele está ouvindo mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Às vezes você marca para jejuar tal dia. Ah, não vou jejuar tal dia. Eu vou jejuar outro dia. Então, você está dando lugar para o inimigo. Isso, meus amados, isso já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo várias vezes. De eu falar, amanhã eu vou jejuar. Chega a hora de eu jejuar, não, Senhor, eu vou jejuar amanhã. Sempre assim para adiando o dia. E aí, o Senhor tá feliz com isso, não tá? Às vezes você perdeu uma bênção naquele dia, porque o inimigo, ele tirou o teu foco, ele conseguiu tirar o teu foco. Entendeu? Então, aprenda. Às vezes você sentiu um desejo de ler a palavra do Senhor, um versículo, vai lá e lê. Sabe por quê? Porque muitas vezes o Senhor ele quer falar com você exatamente naquela palavra. Mas você às vezes você sabe, acha, não, depois eu vou ler isso aqui. É desse jeito. Olha, tem uma palavra na Bíblia aonde fala assim, não sei se é lá mas é no livro de Apocalipse, aonde eu estava lendo no versículo 4, não, capítulo 4 do livro de Apocalipse, aonde que eu estava, sabe, eu não ia nem ler o livro de Apocalipse. Eu ia ler o livro, na verdade eu ia ler até o livro de Mateus. Aí o Senhor tocou para me ler no livro de Apocalipse, aonde ele fala bem aqui, ó. Aqui, ó, livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número... Não sei se é aqui, meus amados. Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Aqui o Senhor, ele estava falando para mim, que diante de mim, ele pôs uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Não adianta pessoas tentarem me achar que vai me desanimar com aquilo que o Senhor colocou em mim, porque não vai. A porta que ele abriu para mim, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. E ali, se eu tivesse ido para o livro de Mateus, o Senhor, eu não tinha ouvido o que o Senhor tinha falado, que queria falar para mim no livro de Apocalipse. Então, muitas vezes, o nosso erro é não ouvir o Senhor falar. É não dar lugar para ouvir a voz dele. Porque o Senhor, ele fala comigo, ele fala com você todos os dias. Deus, ele é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que quando eu estou falando com ele, às vezes eu estou falando aqui com ele, que todo dia eu gosto de falar com o Senhor. E não sei o que meu esposo tinha saído, ele tinha acabado, parece que ele tinha saído e ele estava para lá. Então, quando eu comecei a falar com o Senhor, foi a hora que ele ia quase chegando. Eu falei, Senhor, e agora, né, boa tarde, quero dizer que eu te amo muito. E agora eu vou lá em casa, né, vou ver o que o Wes quer. Então, né, meu esposo, eu chamei ele assim. Então, eu vou ver o que ele quer. Aí o Senhor falou assim para mim, fica mais um pouquinho. E Deus, ele fala com a gente, muitas vezes você acha que você vai ouvir a voz do Senhor só audível, mas não é, o Senhor fala dentro de você. Fica mais um pouquinho. Uma vez o Senhor falou assim para mim, fica mais um pouquinho. E eu pensei, mas será que Deus está falando comigo? Eu, Senhor, vou lá em casa. Eu peguei minha Bíblia e fui para casa.
E eu não escutei essa palavra, não foi só uma, duas vezes, não. E hoje eu entendo que quando o Senhor fala, fica mais um pouquinho, é porque Ele tem mais algo para falar comigo. E esse dia Ele falou tanta palavra bonita para mim, tanta palavra, e eu comecei a chorar só ouvindo Ele falar. Não sei se você já ouviu a voz do Senhor, audível ou dentro do teu interior. Eu ouço mais dentro de mim, no meu interior. Não vou dizer que eu nunca ouvi a voz do Senhor audível, eu já ouvi a voz dele audível, tanto que nesse dia eu ouvi, aí eu corri e escrevi no caderno, porque eu nunca tinha ouvido falar. É ouvido a fala dele, quer dizer, nunca tinha ouvido. E ali o Senhor falou assim, eu não lembro, meus amados, eu não lembro. É tanta coisa, então eu não lembro. Mas ele falou uma palavra tão bonita, e eu corri e eu anotei, para mim não esquecer. É tão tanto que eu tenho para não sei quantos cadernos que eu já anotei, sonhos, e já anotei o Senhor, o que o Senhor falou para mim. E já foi várias coisas que o Senhor falou para mim, que é muito bonita, assim, a voz do Senhor, não tem como você não identificar que é o Senhor que está falando com você. A voz dele é perfeita, ele é todo perfeito, né? Claro. E ali o Senhor fala assim, fica mais um pouquinho. E tem vezes que eu falo, todas as vezes eu falo assim, como o senhor tá? O senhor tá lindo hoje, o senhor tá maravilhoso hoje, o senhor tá triste? Por que eu pergunto assim, Senhor, o senhor hoje tá triste? Porque, meus amados, existem milhares e milhares de pessoas no mundo. E é 24 horas pessoas estão entristecendo o Senhor, né? Aí não tem como o Senhor não ficar triste por algo que as pessoas estão fazendo nesse mundo. Então eu falo, Senhor, como o senhor está? O senhor está triste? O senhor está feliz? Eu quero dizer que eu te amo. O Senhor é a minha vida. Então eu começo a falar palavras bonitas para Ele. E Ele vai e fala assim, tu é a menina dos meus olhos. Então o Senhor começa a falar, quando eu falo com Ele, que eu dou um tempo para Ele falar, Ele fala cada palavra linda para mim. Mas cada palavra bonita para mim. Ele fala, minha filha, hoje tu tá tão linda. E eu ouço ele falar comigo. Então o Senhor fala tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E uma vez o Senhor falou assim para mim, filha, eu tenho agradado de ti. Tu é muito forte. O Senhor falou, eu te fortaleço. E esse dia que ele falou comigo, mas foi, sabe, foi mais claro, a voz dele foi muito mais claro que eu ouvi, foi quando eu estava fazendo o jejum de Daniel. O propósito, né? Que na verdade não é jejum, é propósito, né? Jejum é quando você tira todo tipo de comida e você só vai se alimentar só de, vai tomar só água e chá, né? Mas o propósito é onde você tira algo e só vai colocar aquilo, outras coisas, né? Vamos supor, você tira a carne e vai comer só o arroz, feijão durante tantos dias, então ali você está fazendo um propósito. E ali então esse dia que eu fiz esse propósito, que eu comi só frutas e legumes, esse dia eu fiquei muito sensível ao Senhor. É tão tanto que ali, não sei se foi no terceiro dia ou se foi no quarto dia, eu tenho anotado no meu caderno. Eu senti a presença do Senhor tão forte, mas tão forte que ali houve um arrependimento tão grande dentro de mim. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que eu já fiz no passado, aquilo que eu não lembrava mais, que o Senhor me perdoasse. Então eu comecei a, sabe, a me entregar totalmente ao Senhor. E ali foi um mover muito lindo na minha vida. E ali houve um destravar na minha vida naquele dia. Foi muito bonito, foi muito lindo, né? E ali naquele momento ali que eu fiquei com o Senhor. E é muito bom você sempre estar conectado com o Senhor. Sempre, sempre, sempre colocando o Senhor em prioridade. E a voz dele é perfeita. A voz do Senhor é linda. A voz do Senhor é clara. Ele não vai te deixar enganado. Não vai. O Senhor não vai te deixar enganado. Quando Ele estiver falando com você,
você vai ouvir. Tem dias que eu chego aqui para me falar com vocês, eu falo, Senhor, hoje eu não sei nem o que eu vou falar. Não tem nenhuma palavra. Eu não sei o que eu vou falar, o Senhor vai e fala, palavra tal. Eu vou lá, vou ler a palavra, e através daquela palavra o Senhor vem trazendo mais e mais revelação, outras palavras e palavras, e assim o Senhor vai nos ensinando. Mas algo mais importante é você dar o primeiro passo, que é o quê? Dar lugar para o Senhor. Não seja aquela pessoa, vou te dar um exemplo aqui, gente. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor, você está dentro da tua casa, né? Aí você está conversando com a tua esposa. E às vezes a tua esposa, ela quer responder, mas aí você não dá nem tempo para ela falar. Ou você está conversando com teu esposo. E aí às vezes você fala tanta coisa, tanto assunto. E aí ele queria tanto falar também, ou ela queria tanto falar também, mas como você não cala a boca, não tem como você ouvir o que aquela pessoa tem para falar com você. Assim é o Senhor. Quando nós falamos com Ele, Senhor, assim, vamos falar do nosso problema, vamos falar disso, aquilo, outro, e você não dá lugar para o Senhor falar, você não tem como você ouvir a fala dele. Aí você fala assim, mas por que eu não ouço a voz do Senhor? O Senhor fala, uai, tu não deixou falar? Como que quer ouvir minha voz? A minha opinião não te interessa? A minha voz não te interessa? Porque se te interessasse, você calava para mim falar também. Mas como você não cala, e quando você vai resolver calar, é a hora que você já quer ir para tua casa, você já quer cuidar de tuas coisas. Então como que você quer dizer que Deus ele é prioridade, sendo que só você quer falar? Então no caso é você que está sendo prioridade ali. Não é você está colocando o Senhor, você é que está sendo prioridade, porque o Senhor está ali, ó, calado, só ouvindo. Enquanto você está lá, conversando. Aí quando o Senhor vai falar com você, às vezes você fala assim, ah não, o Senhor não vai falar comigo agora não. Tá bom, Senhor, eu vou para... Amém, muito obrigada, Deus, eu te amo, agora eu vou para casa. É a mesma coisa quando a oração quando ela é rápida. Não vou falar que eu não oro rápido também não, viu, gente? Tem umas orações que você ora rápido ali, não tem como nem Deus falar contigo. Não tem como. Um dia o Senhor falou assim para mim, desce na madrugada que eu falarei contigo. E aí tá. Aí eu peguei e falei assim, hoje eu vou colocar o meu celular para alarmar, para me levantar, para me orar. Aí esse dia eu coloquei, eu levantei e eu fui orar. Orei, não esperei o Senhor falar, nada. Aí eu falei, agora, amém, Senhor. Obrigada, Deus, tal. Aí eu deitei. Aí no outro dia, de novo, coloquei, orei. Aí eu pensei, mas por que o Senhor não está falando comigo? É no silêncio que o Senhor fala com você. Aí eu falei, eu tenho que ficar em silêncio. Então eu vou ficar aqui de olho fechado. Eu vou imaginar que o Senhor está na minha frente, que o Senhor está falando comigo. Então eu comecei a fechar os olhos. E foi quando o Senhor abriu a minha visão. E eu comecei a ver muitas coisas, vi uma cidade, vi várias coisas. Ouvi vozes, tá? Pessoas conversando. É tão tanto que um tempo, teve uns dias atrás, que eu já estava ficando com medo, tá? Eu já estava ficando com medo. Eu não morava aqui nessa casa, eu morava em outra casa. Eu já estava ficando com medo, sabe por quê? Porque sempre eu estava ouvindo voz. Eu ouvia pessoas falar. E eu, meu Deus, mas o que significa isso? Uma vez, eu estava, sabe, eu estava orando. E esse dia eu estava orando deitada nesse momento que eu estava conversando com o Senhor. Porque eu não converso com o Senhor, não é só de joelho ali, né? Então tem hora que eu estou deitada ali, eu estou conversando com o Senhor. E ali eu conversei com o Senhor e eu pude escutar uns bandidos traumando algo para pegar uma menina, para levar para uma rua tal, assim, falou até o nome da rua. Eu falei, meu Deus, o que vão fazer com essa menina? E eu fiquei desesperada, porque eu não sabia, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu fui orar pela menina, para o Senhor proteger ela, para o Senhor não deixar ela ir lá,
para o Senhor abençoar ela e tal. Então eu comecei a orar por essa menina. E eu creio que o Senhor livrou, né? E ali então eu comecei a ficar tipo com medo, porque eu estava ouvindo voz direto, direto, direto. Aí eu estava até num grupo, na verdade eu tô no grupo ainda, e tinha uma pessoa lá que eu perguntava, eu perguntava para ela assim, irmão, o que que significa você tá orando e você ouve voz? Ela, eu não sei. Pergunta pro pastor porque eu não sei nem te explicar. Tinha umas coisas que ela sabia explicar, mas tinha outras que ela também não sabia, porque ela não entendia também. Falei, meu Deus, e agora? Aí outro dia eu escutei o Senhor não, eu escutei um primo meu falando na casa de uma tia minha. E lá tava a turminha toda lá. Gente, eu fiz foi ver essas pessoas lá. E eles falando assim, olha, ela vai ter que fazer um exame assim, 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 porque ela não está engravidando. E ali eu vi o Senhor dando um útero para ela, para aquela mulher. Eu pegava e no outro dia, aí eu levantei e falei, meu Deus do céu, eu falei pro meu esposo sobre isso, ele pegou e falou assim, o que que tu vai fazer? Eu falei assim, eu vou falar para ela. Ele falou assim, não, mas esse povo não acredita. Mas eu falei, eu vou falar, não tem como. Deus me mostrou, então eu vou falar para ela. Eu tô sentindo que eu tenho que falar, então é o Senhor que toca na gente pra gente falar. E aí eu peguei, ele não tinha o número do telefone dela, só tinha o número do esposo dela, né? E aí ele pediu o número dela para mim e eu conversei com ela. E ela pegou e falou, deixei assim, eu tomo posse. Porque na verdade ela não engravidava por causa do útero dela. Então ela tinha que fazer uma cirurgia, ela tinha que ir fazer uns exames, muito exame. E olha que olha só, as coisas de Deus é tão clara, que eu nem sabia sobre nada dessa mulher sobre isso, tá? Não sabia, o que eu fiquei sabendo um tempo, que ela engravidou e perdeu um filho. Isso eu já fiquei sabendo. Mas sobre essa outra parte, não. E ali o Senhor me mostrou o que estava acontecendo. Então, sabe, tem coisa que o Senhor, ele vai falar com você, sabe, quando você cala para ele te mostrar as coisas. Às vezes você fala tanto, 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 que às vezes você está tendo uma visão aqui de algo, mas você está falando tanto, você nem sabe. Às vezes você pensa, isso é coisa da minha cabeça. Isso aqui não é nada não, isso é coisa da minha cabeça mesmo. Às vezes uma visão na tua mente, isso é coisa da minha cabeça, porque você fala tanto, não deixa o Senhor falar, essa visão é isso, assim, assim, assim. Vai orar. Olha, no dia que o Senhor me mostrou uma visão, um vento muito forte, meus amados. Aí vem uma tempestade muito grande ainda pelo mundo. Quero dizer, se prepara. Comece a buscar mais e mais o Senhor. Fica firme na rocha, porque vai vir um vento tão forte que vai abalar muita gente. No dia que o Senhor me mostrou esse vento, eu já tive outras visões assim, e já aconteceu. E essa vez esse vento ele estava muito forte, muito forte. E o Senhor pegou e falou, deixa ele assim para mim ficar firme, para mim ficar firme, para mim não desviar. Porque esse vento ia vir um vento muito forte e abalar o Brasil, ia abalar muita gente. E ai daqueles que não tiver com o Senhor. E nesse dia eu só ouvi o Senhor falar porque eu calei para ele falar. Eu falei para ele, Senhor, fala alguma coisa, eu quero ouvir a sua voz. Não quero só falar, eu quero também ouvir sua voz. E foi quando o Senhor falou para mim. E o Senhor falou assim, não temas porque eu sou contigo para te livrar. Apenas permaneça na minha presença. E ali então eu ouvi ele falar claramente comigo. Então, a gente muitas vezes não ouve o Senhor falar, é porque a gente não dá lugar para ele falar. Não cala para ele falar. Porque quando você cala, ele fala com você. E ali então eu fiquei
mais maravilhada, mais feliz, porque o Senhor falou comigo ali. Agora eu entendo que para o Senhor falar comigo, eu tenho que calar. Eu não posso ficar só falando e falando e falando e falando e falando, porque senão eu não vou ouvir Ele falar comigo. E se Ele é minha prioridade, eu tenho que me calar para Ele, porque Ele é mais do que eu. Ele sem eu, Ele continua sendo Deus, mas eu sem Ele, eu não sou nada. E o Senhor, Ele sempre, meus amados, Ele vai nos ensinar. Ele me ensina, Ele ensina você a sempre andar na posição certa, no caminho dele. Então nunca deixe o inimigo vir e plantar a semente dele, porque você é trigo. Então não deixe o inimigo vir plantar o joio dele. Porque o inimigo ele atormenta tanto, é tão tanto que o Senhor, olha o que o Senhor falou. Deixa aí até o dia da ceifa. Aí quando chega esse dia, aí nós vai arrancar ele, porque ele vai ser lançado no lago do fogo do inferno. Mas o meu trigo, os meus filhos, eu vou tirar daí. Vai vir morar comigo. Então, meus amados, aprenda. Priorize o Senhor. Deixa Ele falar com você. Tá? Amém? Deus abençoe. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E eu peço a cada um de vocês todo amor e carinho. Deixe o seu like aqui, tá? Deixe o seu like. Ativa as notificações do sininho. Sabe por quê, meus amados? Eu falo ativa as notificações do sininho. Porque muitas vezes, aí você vai lá, ativa a notificação do sininho e vai lá em todas. Por quê? Porque quando você ativa a notificação, você fica por dentro de tudo. Então, todas as vezes que o Senhor trouxer uma palavra para mim e para você, você não vai perder. Que aí na hora que cair no canal, você já é avisado, tá? Então ativa as notificações do sininho, vai lá em todas. E compartilha, é muito importante o compartilhamento também. Se não é inscrito nesse canal, já aproveita e já se inscreve. Não custa nada se inscrever. E deixa também o seu comentário, tá? Que eu vou responder com todo amor e carinho. Mas não esqueça, tá? Deixa o seu like. Que Deus abençoe. E ficam todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, shalom.